Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Letícia Guedes, eu sou coach de relacionamentos e nesse programa de hoje a gente vai conversar sobre o seguinte assunto, tá? Sobre o famoso ciúmes dentro do relacionamento. Nossa, quando a gente fala em ciúmes, nos vem à cabeça já cenas de agressões, brigas, né? Do ciúme somente voltado ao parceiro, mas não é somente isso. Gente, dentro da relação a gente pode ter casos aí em que o parceiro ele tenha ciúmes um do outro, mas não somente daquelas situações onde o parceiro ele tá ali com os amigos, né? Mas ele pode ter ciúmes também da família, do ex, do trabalho do parceiro. Mas como isso sim, isso pode acontecer, tá? Porque assim, ó, às vezes a gente está se relacionando aí com pessoas que elas não aceitam que a gente tenha um destaque maior do que ela, profissional. Eu já recebi, assim, várias pessoas falando sobre isso, tá? Já atendi mulheres falando que os parceiros, eles têm uma competição com elas dentro da relação. E muitas vezes o parceiro, ele faz isso sem perceber, tá? Então, assim, ó, essa competição dentro da relação, esses ciúmes, que é o tema do vídeo, é relacionado a isso, tá? É quando o parceiro, ele tem ciúmes das coisas que a gente faz. Mas será que esse parceiro que tem ciúmes das coisas que a gente faz, ele faz isso porque ele quer? É uma coisa que ele faz por maldade? Muitas vezes não, muitas vezes é inconscientemente, tá? O parceiro, ele acaba manifestando aí esses ciúmes por medo de quê? De perder a gente, Aí vão dizer que não, mas isso é uma loucura. Não, pois é, o parceiro ele tem medo que a gente tenha aí um certo destaque e muitas vezes acabe deixando ele. Mas por ele não estar bem consigo mesmo, por ele também não estar no estado normal, porque a gente não pode ter, assim, os ciúmes em excesso, né? A gente não chama de inveja, mas uns ciúmes, assim, onde a gente quer que a pessoa seja só nossa, tá? Então, assim, é uma maneira de eu querer que o meu companheiro não se destaque, tá? Para que ele não seja visto por outras pessoas e, assim, dessa forma eu não perca o meu companheiro. Porque a gente sabe que existem várias pessoas que pensam e agem de formas diferentes, ou seja, pois receberam educação diferente. Porque se todos nós fôssemos iguais, só precisava existir um ser humano, né, gente? Só uma pessoa, um exemplo, só uma Letícia aqui, mais ninguém. Ou só uma outra pessoa e mais ninguém. Não é assim que funciona a coisa. Né? A gente vive aí, convive, trabalha, se relaciona com pessoas que pensam de formas diferentes e agem de formas totalmente diferentes da gente. E muitas vezes a gente aceita aquelas opiniões ali e muitas vezes não, né? E assim, ó, saber de uma situação onde o companheiro ele tem ciúmes da esposa ou a esposa tem ciúmes do companheiro da profissão é considerado muitas vezes uma inveja, mas não é, tá? Às vezes a pessoa ela tem algum problema, algum transtorno psicológico, alguma coisa que ela não consegue controlar, tá? Então assim, ó, quando a relação ela não passa por uma agressão física, ou o companheiro ele não agride por esse motivo de ciúmes, mas apenas ele fala, olha, brincando, ai amor, eu tô com ciúmes do teu trabalho, tenho ciúmes dos teus colegas, tudo bem, tá? Isso aí pode até ter um pouco de, pode ser também um pouco de insegurança da pessoa, mas quando esse ciúmes, né, ele passa dos limites, ele passa por uma agressão física, é um alerta, tá, pessoal? A gente tem que começar a ver que isso não é uma coisa boa, tá? Por que que eu falo dessa forma? Ai, Letícia, por que que tu fala assim? Porque eu estudo, né, na verdade, psicanálise, tá? Então, o coaching, eu uso mais as técnicas nas minhas sessões, tá? Aqui no programa eu quero passar a minha experiência, eu quero conversar com você, na verdade, que está me assistindo aí, de uma forma como se fosse uma consulta, tá? Vocês estão me assistindo e eu aqui estou falando, estou explicando como é que funciona determinadas coisas dentro da relação, porque muitas vezes as pessoas, elas querem ouvir conselhos, elas querem conversar e não tem uma pessoa ali para escutar. Então, se você começar a assistir os meus programas, eu tenho certeza que você vai conseguir, em algum momento ou de alguma forma, se conectar
com o meu programa e vai conseguir perceber alguns sinais em você, ou vai lembrar de alguma situação em que você ficou sabendo que às vezes chega, né, um amigo falando assim, nossa, meu companheiro parece que tudo que eu faço ele tem ciúmes, e muitas vezes é, né, e muitas vezes esse ciúmes ele não é, como eu falei, uma inveja, ele é uma insegurança da própria pessoa, um medo de perder um outro. A gente sabe que não é normal, tá? Mas ele é um pouquinho aceitável de alguma forma, tá? Não que a gente esteja que aceitar um comportamento desse, mas ele passa a ser perigoso quando ele passa para agressão física, tá? Quando o outro muitas vezes proíbe a companheira ou o companheiro de sair pra rua, de trabalhar, porque a minha mulher é muito bonita, o meu marido é muito bonito, então eu vou começar a armar, pensar coisas na minha cabeça, né? Para que o meu marido ou a minha mulher não saia pra rua, porque eu tenho medo que outra pessoa pegue, eu tenho medo, eu tenho ciúmes das pessoas perto dele, né? Então a gente sabe que o ciúmes ele não é somente, por exemplo, se é um homem tem ciúmes da esposa contra os homens, não. Às vezes esse ciúmes aí, ele passa a ser um ciúmes, né, obsessivo, ele passa a ser uma obsessão, que ele já foge do contexto ciúmes, né, a famosa obsessão, a possessão, né? Então, para a gente querer atender pessoas, ou para a gente querer passar até técnicas do coaching, eu tenho que conhecer, ter conhecimento sobre a mente humana, eu tenho que saber o que eu estou fazendo. Porque se eu não sei, como é que eu vou atender as minhas coaches quando elas chegam ali? É óbvio que eu aplico técnicas do coaching, tá? Mas como é que eu vou atender se eu não sei o que é? Eu vou inventar, eu vou criar uma situação que não vai ajudar, eu vou ficar falando coisas ali que ela vai ela vai aplicar a técnica amanhã ou depois, e será que eu vou dar o resultado rápido que eu quero? Eu tenho várias pessoas que me procuram, que conversam comigo e às vezes conseguem resolver aí o problema, ou percebem que eu consigo detectar o problema rápido. Eu não sou melhor que ninguém, tá, gente? Mas assim, eu tento fazer o melhor possível, eu tô aí cada vez mais aprendendo, porque a gente tá sempre aprendendo aí com as experiências da nossa vida, com as pessoas que passam pela nossa vida e também, lendo, estudando, eu gosto muito de ler. Então, pra gente não pensar, o programa está fugindo do foco, não, pessoal, não foge do foco, tá? Mas eu tenho que explicar para você que está me assistindo, para que não haja uma má interpretação do que eu falo. Então, eu preciso explicar para que vocês entendam e vão aos poucos, né, conseguindo também identificar esses sinais em vocês e trabalhar isso, que é uma coisa muito ruim, tá? Isso atrapalha muito a relação. Eu ter ciúmes do outro, eu querer fazer o outro, como eu já falei em alguns vídeos aí, vocês podem olhar também no meu canal, né? Vocês vão ver que tem vários conteúdos aí. E esse programa, ele foi criado exatamente para isso, para você aprender e começar a perder o medo e a vergonha, tá, pessoal? De falar e expor o que vocês sentem, mas de uma forma que não agrida o próximo, né? De uma forma que seja uma coisa que você vai falar, você vai aprender a se expressar, mas também não vá falar mal do companheiro, né? Porque é muito feio a gente falar mal da pessoa. Então, quando uma pessoa ela chega com um problema desse, pessoal, até é bom que vocês aprendam isso. O interessante é você escutar a pessoa, né? Prestar atenção para ver se a pessoa realmente não está falando uma coisa que é grave. Porque muitas pessoas, muitas mulheres, homens vivem em situações que são agredidos fisicamente e têm vergonha de falar isso. Então, muitas vezes a pessoa ela chega com uma história, com um assunto assim, e ver se tu vai aceitar, porque se a gente vai falar para algumas pessoas, elas não vão aceitar, elas vão criticar. Então, às vezes as pessoas estão passando por situações aí horríveis, dentro de casa, dentro do lar, com um companheiro que bate, que agride, mas ela tem vergonha de falar, e daí vai falar pro amigo, vai falar pra pessoa errada, e a pessoa vai dizer, não, larga fulano, o que é isso, né? Então, às vezes a pessoa, ela não consegue sair dessa situação, tá? Então, por isso que eu trouxe esse tema hoje aqui pro nosso programa Dicas de Relacionamento. Mas não é só dicas. Pessoal, é dicas, mas é explicação, é conteúdo. Porque o que vai fazer você aí gostar do programa ou se conectar comigo? É eu explicar, Não adianta eu vir aqui falar meia dúzia de coisas que não vai ajudar você. E o objetivo do meu programa é esse, tá? Vai ter momentos que eu vou falar um pouco menos, vai ter momentos que eu vou falar um pouco mais, mas o que eu puder ajudar, eu vou ajudar, pessoal. Lembrando que o coaching, ele não é bate-papo, tá? Ele é totalmente diferente disso. Mas aqui eu quero expor o meu conhecimento, eu, Letícia, é o conhecimento que eu tenho na área também da psicanálise, então o conhecimento para poder ajudar. E falar de relacionamento não é simplesmente falar,
muda de parceiro, troca. Ah, se tu não é feliz com esse, pega fulano, ah, vai trocando. Tem várias pessoas, não. Às vezes a pessoa, ela veio falar pra gente, mas ela tá muito ferida, né? Então a gente tem que cuidar o que a gente vai dizer pra outra pessoa, né? Então assim, pessoal, eu agradeço a audiência de hoje, tá? Espero vocês aí no próximo programa e fiquem ligados comigo, conectados comigo, porque com certeza vocês vão gostar do programa. E se não estiverem passando por essa situação, passem para as próximas pessoas, pessoas próximas que estão aí vivendo essa situação, ou se já viveram uma situação dessas, agora vocês sabem detectar sinais aí e vão conseguir melhorar os próximos relacionamentos de vocês, tá bom, pessoal? E cuidado com ciúmes em excesso, hein? Viu? Agora vocês sabem que também existe aí uma outra espécie de ciúmes, tá? Muito obrigada e amo muito vocês.